Pronto, boa tarde. Agora sim a gente começa, vai dar início, né, nossa audiência pública. Então, sobre a proteção de Deus, em nome do povo aracajuano, declaramos aberta esta audiência pública. Para ocupar a primeira secretaria da mesa, convido o vereador Américo de Deus. Convidando também para fazer parte da mesa as seguintes autoridades. E já agradecendo a presença, né, do excelentíssimo senhor, o professor doutor Eduardo Caldas, está representando a coordenadoria do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Sergipe. Chamar também a senhora advogada Daniele Ferreira, membro da Comissão do Direito dos Animais da OAB Sergipe. Também a senhora advogada Cristina Araújo, grande protetora ativista da causa animal. Também o senhor professor Magdo Lima Santos Fontes Correia, além de grande assessor, foi ele que ajudou a fazer o Código Municipal de Proteção Animal, então está afiado hoje. A gente agradece a presença de todos vocês aqui. Né, ao decorrer da sessão, a gente vai citando, né, mais nomes. E eu queria, antes, solicitar ao vereador Américo de Deus fazer a leitura do requerimento número 248/2018, de minha autoria. Boa tarde, nobre presidente desta sessão. Requerimento número 248/2018. Senhor presidente, tendo em vista que tramita nesta casa o projeto de lei número 168/2017, que institui o Código Municipal de Proteção Animal em Aracaju, observando a relevância do tema para a proteção animal em nossa cidade, cuja complexidade envolve a discussão de projetos de codificação e de importância da promoção do debate popular, requer a mesa que, da forma regimental e depois de ouvido o plenário, que seja agendada uma audiência pública com o tema Código Municipal de Proteção Animal, em 6 de novembro de 2018, hoje, portanto, Palácio Graco Cardoso, Aracaju, 11 de outubro de 2018, Prisquite Lima, vereadora. Tem também aqui um telegrama do prefeito Edivaldo Nogueira. Sinto-me na importância de dar um abraço à nobre vereadora. Impossibilidade de comparecer à audiência pública, Código Municipal de Proteção Animal de Aracaju, devido a compromisso agendado anteriormente. Agradeço o honroso convite, onde transmito os meus cumprimentos. Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju. Ai, que amor. Obrigada, vereador. Muito obrigada mesmo. Lembrando, vou falar. Lembrando também que eu quero muito agradecer ao senhor Orestes Bispo dos Santos. Ele é o presidente do Sindicato dos Carroceiros do município de Nossa Senhora do Socorro, uma pessoa de muito carinho e respeito, que sempre tenta unir forças à causa animal. Obrigada, viu, senhor Orestes? Também ao senhor jornalista Jorge Washington da Silva, representando o mandato do vereador Irã Barbosa, sempre também comprometido com a causa. A senhora assessora parlamentar Ana Paula, representando o mandato do senhor Lucas Aribé, também sempre um parceiro forte. A gente tem o objetivo, né, nessa audiência pública, que foi aprovada por todos os vereadores deste parlamento, para debater o projeto de lei 168/2017, que institui o Código Municipal de Proteção Animal em Aracaju, que tramita há muito, muito tempo nessa casa. Surgiu a necessidade, né, de alguns vereadores em debater mais o assunto. Felizmente, não estou vendo eles aqui no momento, mas a gente faz a nossa parte.
né, a gente tem certeza do nosso projeto, é um projeto que vai, sim, beneficiar todo o povo de Aracaju. Então, a gente quer iniciar logo para que vocês entendam todo esse universo do código e entendam a importância de ter ele. Eu acho que dá para começar com a senhora Cristina Araújo, porque ela teve uma experiência importante, né, no combate, na defesa dos maus tratos. Né, a gente precisa desse setor e ela vai falar um pouquinho para vocês a importância desse código e o que ela passou lá dentro. Então, por favor. Ali, minha filha. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Muito obrigada. O representante dos vereadores aqui da casa, né? Vereador Américo. Boa tarde a todos os presentes, ao público em geral. Eu costumo me apresentar da seguinte forma. Eu sou advogada por formação, sou corretora de imóveis por atuação e opção e sou protetora dos animais por paixão. Estou inserida na causa como ativista, muito atuante, há mais ou menos uns 10 anos. E foi exatamente essa minha história que me fez receber uma indicação da vereadora Kitty Lima, quando do seu acesso a essa casa, de ocupar uma cadeira na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aquela que se destinava exatamente à proteção dos animais. E lá ingressei, por conduto do nosso ausente aqui no local prefeito, e passei a ocupar a cadeira de coordenadora do setor de proteção animal, que compunha o Departamento de Controle Ambiental daquela secretaria, da SEMA. Esse meu ingresso se deu em 15 de fevereiro de 2017. E, diante das minhas todas as atribuições, a que mais me dava prazer, realmente, que, apesar de coordenadora, né, eu não precisava ir a campo, mas eu ia, de livre e espontânea vontade, com muito prazer. Toda aquela bagagem que a gente tinha, né, naquela militância muda, pequenininha, só feita através das redes sociais e etc., eu podia fazer da mesma forma, até melhor, com o respaldo da legitimidade que eu tinha e da autoridade que aquele crachá e aquela carteirinha preta me conferiam. Então, eu fazia questão de ir. E eu não sei nem como dizer para vocês, porque a realidade já era muito notória para nós, né? Nós, da proteção animal, sentimos assim demais e sofremos demais com tudo que a gente já sabe que acontece. Mas, como a SEMA é, entre aspas, o órgão responsável por fiscalizar esse tipo de demanda, tudo convergia para ali. Então, os problemas pareceram muito mais volumosos para mim. Por força dessa minha ocupação, eu cheguei a fiscalizar 10, 15 denúncias de maus-tratos por dia. E eu não posso me dizer que eu era, por questão hierárquica, superior, porque só existia eu no departamento. Então, eu era a coordenadora de mim mesma. Então, eu fazia tudo. E nessas incursões, nessas fiscalizações, a gente, pessoal, encontra de tudo, coisas assim inimagináveis, coisas que são feitas nos nossos animais, que, se a gente parar para pensar com total lucidez, a gente não consegue entender como o ser humano é capaz de tratar da forma como trata os animais, de forma fortuita, gratuita. Não sei quanto tempo tenho, mas você pode me alertando. Vou narrar uma situação que aconteceu agora, que traduz muito o que aconteceu, que acontecia, né, nessas minhas incursões. Esses dias, um animal chamado Bob, deve ter uns 3 quilos no máximo, porque é um filhote. Esse animal foi arqueado por uma pessoa, ele estava brincando na calçada de casa. Ele foi arqueado e foi arremessado contra o poste.
Pura e simplesmente porque ele achou que devia fazer isso, ele fez. Esse animal sofreu 3 edemas de medula, ele ficou com uma fratura de fêmur, sem a mobilidade das pernas, sem o controle do pescocinho. E a gente não tem a quem recorrer. Existe uma legislação municipal que obriga o município a assumir determinadas coisas e a tomar partido. Mas a gente simplesmente precisa de mais uma ferramenta para ver se a gente consegue operacionalizar aquilo que já está normatizado. E é por isso que eu venho aqui dar os parabéns aqui por essa iniciativa, porque a gente realmente precisa, gente, de um suporte. A SEMA, ela perdeu muito com minha saída de lá, porque eu me entendia... Me entendia, não. Eu recebi vários parabéns, né, exatamente pela minha forma de atuar. E hoje, mais ainda, as coisas estão entregues. Nossos animais não têm mais a guarida do município. Não tem. O nome da SEMA, no que concernia a proteção animal, era Cristina Araújo. Era aquela pessoa que fazia 10, 15 fiscalizações por dia, mas eu não queria saber se eu estava indo para os cafundós do Judas, não. Eu já fui atendida numa fiscalização com um homem com um machado na mão, outro com faca. E eu não estava me preocupando com isso, não. E eu me vestia de poderes, eu acho que divinos, e ia. Para quê? Para conseguir resolver o problema desses animais. A minha missão era aquela. E eu estava ali para isso. E, graças a Deus, quando eu coloquei para vocês que eu me deparei com uma realidade um pouco distante daquela que a gente já tinha ciência, foi porque o volume é muito maior do que aqueles que chegam para nós. Muito maior, mas imensuravelmente maior. Eu vou traduzir isso que eu estou falando agora em números e cientificá-los de que, não sei se vocês sabem, mas a Secretaria do Meio Ambiente ela foi fundada em 2014, salvo engano, e não existia essa pasta, essa cadeira. Em 2015, ela foi ampliada e absorveu o setor de proteção animal. Em 2015, foram 80 demandas fiscalizadas na SEMA. E todo mundo diz, né, quantos? Teve 80 casos no ano de 2015. Foram fiscalizadas 80 demandas lá, denúncias. 2016, melhorou um pouco. De novo, 93 demandas. Eu passei lá exatos 12 meses, trabalhando sozinha, eu me coordenando. E eu entreguei minha pasta, depois de uma exoneração compulsória e sem nenhum tipo de justificativa, nem contraditório foi observado, com 433 demandas. Demandas fiscalizadas, cumpridas e com problemas resolvidos. E não eram probleminhas, não. Eram senhores problemas. Então, quando eu passo esse número para vocês, eu acho que ele, por si só, já justifica a necessidade da implantação, da instituição de uma ferramenta como essa, que é esse código. Porque são muitos os problemas, pessoal. Não são poucos. E cada dia mais graves. Enquanto a gente não conseguir a punição para essas pessoas e o cumprimento da legislação pelo município, a gente não vai conseguir deixar de enxugar gelo, que é o que nós fazemos hoje. Dificilmente é judicializado um caso de maus-tratos contra os animais, e a gente precisa fazer isso. Na minha época, eu fiquei muito satisfeita, porque as pessoas meio que acreditaram no nosso trabalho, e realmente elas burlaram o seu medo, elas burlaram o medo da sua família, e elas denunciavam. E elas se mostravam e esperavam a solução. E me ligavam depois para agradecer. Eu não fiscalizava um dia só. Eu fiscalizava um dia, mas se no meu percurso houvesse a necessidade de passagem para aquele lugar fiscalizado, eu ia de novo lá para saber se aquilo que eu tinha determinado estava sendo cumprido, e sempre estava. E sempre estava. Então, se a gente com pouco, na SEMA, já conseguiu, a gente que eu falo eu, né?
já consegui fazer tanto, imaginem com um documento como esse, que vai garantir o estrito cumprimento das obrigações daquele malfeitor, daquela pessoa que acha que deve desmerecer e desvalorizar os nossos anjos de pelos e patas e penas. Então, é exatamente por isso. Eu fiquei muito honrada em ter sido convidada, né, para vir aqui compor essa mesa, porque é uma oportunidade ímpar de eu demonstrar aqui os dois extremos que vivi. Um extremo de êxtase, porque eu estava ali e sabia que eu poderia fazer muito pela causa animal, e, ao mesmo tempo, o extremo de angústia, porque eu vi ali coisas que eu não imaginei que eu ia vislumbrar. E é exatamente por isso que eu digo, quanto mais pessoas tomando conhecimento do contido nesse projeto maravilhoso, e quanto mais pessoas atuando na defesa dos animais, mais a gente vai ter vitórias. A gente já está começando, né, a oferir vitórias. O próprio fato das pessoas agirem de forma mais destemida hoje já é uma tradução de empoderamento das pessoas. As pessoas têm menos medo. E talvez tenhamos nós, né, com nossa força, com nossa garra, que tenhamos conseguido instituir isso nas pessoas e fazer com que realmente elas não temessem, elas simplesmente procurassem aquilo que fosse a verdade dela. E a verdade dela certamente não é ver um animal sendo humilhado, sendo negligenciado, sendo maltratado, sendo torturado. Então, mais uma vez, eu acho que eu não vou usar nem meu tempo todo, porque já foi dito que realmente precisava. Parabéns, Kitty, e pode ficar certa que, da forma como eu agi lá dentro da SEMA, agirei durante toda a minha vida, em cargo, fora de cargo, aonde for. Porque a nossa missão realmente é garantir que essas criaturas sejam respeitadas como seres, e o pau vai cantar se não respeitarem. Porque agora, além de tudo, a gente ainda tem esse código maravilhoso que vai garantir isso a eles. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, Cris. Eu sou chorona, já estava aqui, já me controlando. Porque só a gente sabe o que a gente passa para proteger, né? Obrigada também ao senhor Bruno Leopoldo por estar presente. Tá? ONG Cadaco, Joelma já chorando, né, Joelma? Laís também já está chorando. Laís, a Anjos, Manu, ONG Anjos. Cristina também representa muito a ASPA, né? E a gente tenta doar a nossa vida para ajudar esses anjos indefesos. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender alguns pontos principais do Código Municipal. Então, eu acho que, antes de falar qualquer coisa, vamos escutar um pouco o Magno, né, agora a fala dele, que vai ser importante para tirar algumas das dúvidas. Apesar de que, tanto tempo de tramitação desse projeto, nunca houve esse interesse por alguns, né, dos vereadores, então, pena que eles estão aqui para tirar suas dúvidas que surgiram de repente, né? Então, Magno, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a mesa, a pessoa da vereadora Kate, que preside a audiência, os demais. O que eu vou apresentar aqui é basicamente fruto do acúmulo que nós fizemos no gabinete da vereadora Kitty Lima na produção desse Código Municipal de Proteção Animal. É basicamente uma explicação, sim, a respeito de alguns pontos do Código e também a respeito da justificativa do porquê que é importante ou porquê que é necessário, porquê que se produz um Código de Proteção Animal, né? Vou esperar, Tiago, colocar ali. Então, não é uma tentativa não é uma apresentação científica, né? Não é nós não vamos debater teorias científicas ou teorias filosóficas, nós vamos debater a norma, basicamente, que é o projeto de lei. Sim, sim. O Bob, né? Acometido por esse. Tem um vídeo também que você me passou, tá aí. Depois a gente pode passar.
Então, primeiro aqui, senciência animal. Deixa eu ver se dá para ler aqui. A senciência é a capacidade de ser afetado positiva ou negativamente. É a capacidade de ter experiências, seja elas de prazer, satisfação e sofrimento, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico. Equilíbrio ambiental, homenagem, o homem agir para transformar negativamente o meio ambiente. Isso abrange desde o desmatamento até a caça esportiva predatória. Todas essas atitudes têm nos levado para um desequilíbrio ambiental que compromete a vida humana na Terra a curto prazo, no caso dos problemas de saúde pública, e a longo prazo, no caso dos problemas ambientais que são irreversíveis. Valorização da vida. Para que o ser humano compreenda parte harmônica da natureza, é necessário que ele estabeleça uma relação de valorização a toda forma de vida. É uma questão de cultivar bons valores para a vida e evoluirmos enquanto sociedade. Bem, o que esses 3 pontos têm a ver com o Código Municipal de Proteção Animal? O que ciência animal, equilíbrio ambiental e valorização da vida tem a ver com o Código Municipal de Proteção Animal? São as 3 bases que formulam a necessidade de se proteger os animais. Então, e isso é importante a gente ter em vista, que um Código de Proteção Animal não é apenas um compilado de leis, é uma ação efetiva e afirmativa do homem na proteção dos animais. Por quê? Por causa dessas 3 bases. Os animais são sencientes, são seres que sofrem, assim como os humanos. Então, naturalmente, existe uma consideração moral do homem para com esse animal, porque os 2 sofrem e os 2 se reconhecem enquanto seres que sofrem. Então, é necessário que haja a empatia do ser humano, o respeito do ser humano ao sofrimento desse outro ser. O equilíbrio ambiental, porque os 2 sofrem do mesmo. Quando não se tem equilíbrio ambiental, tanto o homem quanto o animal sofrem por causa da falta desse equilíbrio ambiental. E a valorização da vida, que é um estágio de evolução da sociedade, compreendendo que todas as formas de vida necessitam de respeito e agem para o equilíbrio. Agem para o equilíbrio ambiental. Então, são 3 coisas que são cíclicas. A partir do momento que você compreende a senciência animal, você compreende a valorização da vida. A partir do momento que você compreende a valorização da vida, você compreende o que é o equilíbrio ambiental. Compreendendo o equilíbrio ambiental, você também compreende o que é a valorização da vida e compreende o que é a senciência animal. Então, são 3 pontos que se relacionam. Pode passar. Pessoal, se eu demorar, assim, vocês me avisem do horário, que está sem uma coisa aqui. Tem uma fala aí do Paul Singer, que diz: se um ser sofre, não pode haver justificação moral para desprezar esse sofrimento ou para recusar considerá-lo de forma igual ao sofrimento de qualquer outro ser. Se um ser não for capaz de sofrer ou sentir prazer, não há nada a ter em conta. E aí uma questão que eu queria chamar a atenção por que nós concebemos ou entendemos o animal como semelhante a partir do sofrimento? Porque compreender o animal como semelhante a partir pelas capacidades que determinados animais, como nós, animais humanos, temos de desenvolver habilidades, seria injusto. Porque existe uma série de limitações da natureza de alguns animais que não vão ter as mesmas habilidades que as nossas. Mas é essa regra que a gente utiliza, inclusive, para classificar alguns seres humanos. A regra que a gente trata os humanos de forma desigual é quando a gente mede os seres humanos pelas capacidades de habilidade que ele tem. Então, se ele tem determinada habilidade, aquela pessoa ali é tida na sociedade como positiva. Se aquela determinada pessoa não tem determinada habilidade, ela é tida como negativa. Mas quando a gente vai para a ciência animal, a gente vai para igualar o ser, igualar a vida, pelo que ela tem mais de primitivo, por aquilo que é básico, que é o não sofrer. É diferente do se desenvolver, diferente do ideal, é o não sofrer. E é isso, né, é essa característica mínima, essa característica primitiva, que nós nos apegamos. Porque é o que é básico para o ser humano, é o que é básico para os animais, é o não sofrimento. Pode passar. Jeremy Bentham é um advogado e filósofo, um dos influenciadores do pensamento do Paul Singer, que a gente passou agora a sessão passada. Foi quem primeiro começou a analisar sob a ótica do tratamento humanitário, né, essa questão dos animais. E, segundo o pensador, apesar das diferenças entre humanos e animais, há uma semelhança entre ambos, né?
Repetindo, ambos são capazes de sofrer. Essa é a principal semelhança. Eu gostaria de chamar a atenção nessa questão de, tipo, o que iguala o homem ao animal é porque os dois têm uma capacidade de sofrer. É uma capacidade primitiva nossa. E é um momento em que a gente compreende realmente o valor da vida. A gente, às vezes, compreende o valor da vida através do prazer humano. E isso, para o ser humano, é bem... A vida está boa quanto mais eu tenho prazer. Em geral, é assim que a gente encara a vida. Né? A gente não encara a vida pelo caminho inverso. A gente dá valor à vida porque a gente não está sofrendo. Né? E aí, o homem, de forma desrespeitosa, ele age para infligir ao animal um sofrimento. Então, é uma relação injusta. Pode passar. Através dos tempos, né, essa compreensão foi amadurecendo. A gente viu que é algo que foi recente. Essa questão até mesmo do Paul Singer e do Jeremy Bentham também. O Paul Singer é bem mais recente, o Jeremy Bentham um pouco depois. Mas, em 1978, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E aí a gente vai compreender um pouco, ao longo da história, a mudança do direito, a mudança da percepção do que é direito, do que é uma relação justa entre homem e animal, e entre homem e natureza. Isso se dá, acho que, como ponto central na história, é a questão da Segunda Guerra Mundial, porque é um momento de divisor de águas, de reconhecimento do homem enquanto ser. Todo mundo sabe a história da Segunda Guerra Mundial, é uma atrocidade, é uma barbárie. Acontecem coisas terríveis na Segunda Guerra Mundial que colocam, inclusive, um homem contra outro homem em posição de desigualdade, que acontece o genocídio, o holocausto e tudo mais. Então, a partir disso, a humanidade prefere ter uma outra tomada de decisão, ter uma outra tomada de consciência a partir da valorização da vida humana. E, por consequência, se você começa a valorizar a vida humana por aquilo que ela tem de primitivo, que é a vida em si, e não as características dessas pessoas, ou as características dos seres humanos, você começa a ampliar a sua concepção de valor de vida. E, inevitavelmente, você vai chegar à vida dos animais. Então, é um processo de evolução. É um processo de evolução histórica que nós estamos acompanhando, por exemplo, nesse momento. Então, começa com 1978, com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que diz assim no seu artigo 2º, cada animal tem direito ao respeito. O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de examinar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço de outros animais. Isso é interessante quando a gente fala sobre obrigações morais que o homem tem em relação aos animais. Porque, a partir do momento que você tem maiores habilidades e maiores capacidades, você se torna responsável por aqueles que não têm, porque você precisa ter uma relação de equidade. Então, aí a gente começa a compreender, a partir de 78, essa relação de equidade entre o homem e o animal, uma relação que não seja mais injusta. Pode passar. Pronto. Animais e objetos. Isso é um debate interessante, que é um debate que parte um pouco para... Assim, eu não vou entrar muito, porque é um debate jurídico mais extenso, que é sobre a dogmática jurídica a respeito de como o direito brasileiro vê os animais. O direito brasileiro vê os animais como objeto ou como sujeitos de direito. Então, esse é um debate que é travado, né, no ordenamento jurídico brasileiro, porque no Código Civil ainda há a concepção de animais como objeto. Aí tem os códigos 82, 936 e 1263. Todos eles tratam o animal como um objeto que tem um dono, né? Tem um proprietário. Então, tudo é na dimensão do proprietário. O animal causa algum dano a um objeto de um terceiro. Quem é que vai ser responsável? O proprietário do animal. Então, essa palavra proprietário dá a entender, né? Na verdade, deixa muito claro que o animal é um objeto. Pode passar. Só que, em contraposição a isso, vem a Constituição Federal de 88 e diz o seguinte: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida.
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, você já gerou aí um direito para os animais e para o meio ambiente. Então, dessa forma, os animais saíram da condição de objeto e estão partindo para a condição de sujeitos de direito, né? Eles possuem direitos. E aí, no inciso 7, diz proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais de crueldade. Então, no parágrafo 1º diz aí, ó, para assegurar a efetividade desse direito. O direito de quem? O direito é dos animais. Então, os animais passaram a ser sujeitos de direito. No mesmo ordenamento jurídico, nós temos a visão de um animal objeto, mas também nós temos a visão do animal sujeito de direito. O nosso código ele vai tratar do animal na perspectiva de animal sujeito de direito. E todo ele é voltado para a proteção. Pode passar. A Lei de Crimes Ambientais, em 98, então a gente viu 78, 88, agora 1998. Ainda não chegou no Código Civil, mas existem alguns projetos em tramitação na Câmara Federal para mudança do Código Civil nessa perspectiva. A gente pode passar. Só rapidinho, essa lei, por exemplo, é a lei que os fiscais de maus tratos utilizam para enquadrar o agressor do animal, né, através dessa pena, através dessa lei de crimes ambientais. Então, a gente vê como é reduzido, porque é um artigo só, né? E assim, a gente vai depois entender a tipificação dos maus-tratos através de um outro decreto de 34, que a gente vai dar uma olhada, mas dá para ver como é reduzido a atuação de um fiscal, porque ele só pode enquadrar naquele único artigo ali. Pode passar agora. Aí a gente chega na lei orgânica, que é de 90, aqui em Aracaju, e ela também já trata os animais como sujeitos de direito, porque ela trata da fauna como sujeito de direito. Então, é dever do poder público elaborar e implantar, através do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, uma política de recuperação, preservação e conservação do meio ambiente. E a gente entende meio ambiente como fauna e flora, entendendo como fauna os animais, independente de estarem domiciliadas, ou errantes, ou serem silvestres, animais silvestres, ou exóticos, né? E aí, no parágrafo único, diz, entende-se por elementos naturais o ar, a água, solo, subsolo, a fauna e a flora. Pode passar. Aí, depois, no 258... diz assim, ó, cabe ao poder público municipal outras atribuições. Proteger a fauna, a flora, vedadas as práticas que colocam em risco a função ecológica e provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, a lei orgânica do nosso município já prevê, né, a vedação de crueldade e prática de maus-tratos aos animais. Só que ela não tipificou isso, né? Não disse qual era a multa que ia ser empregada, não disse o que eram os maus-tratos. Então, como vai fazer, quem vai fazer, né? E aí o código vem para suprir essas necessidades. Pronto, pode passar. E a gente vai começar, para entender o código, essa explanação foi de introdução, para a gente entender a necessidade do código e qual é o papel dele dentro dessa linha de evolução, né, do direito dos animais. E aí a gente vai começar com a definição de maus-tratos dentro do Código, que aí não está, mas está no artigo 1º, no parágrafo 1º do Código, que diz: maus-tratos é toda e qualquer ação voltada contra os animais que implique em crueldade, especialmente ausência de alimentação mínima necessária, excesso de peso de carga, tortura, uso de animais feridos, submissão a experiências pseudocientíficas e o que dispõe o Decreto Federal 24645 de 34. Então, veja, a gente meio que andou na história através do tempo, a gente chegou agora aqui em 2018, mas a gente vai dar uma volta agora para 34. Porque isso é interessante. Antes mesmo de 78, da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, nós já tínhamos um decreto com 31 formas que o presidente, na época, colocou como maus-tratos animais. O que seriam esses maus-tratos animais? Pode passar aí. Esse é o decreto, são 31, não vou colocar todos aqui, mas se a gente observar, praticar ato de abuso e crueldade a qualquer animal, manter animais em lugares anti-higiênicos, e tudo isso é bastante atual, porque, veja, de 34 até hoje nada mudou. A gente encontra os animais nessas mesmas condições. Obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças. Veja que esse problema ainda existe, persiste,
Vejam que desde 34. Então, há um problema. Não basta só criar a lei, mas é necessário fazer a lei pegar. Então, esse decreto não pegou. Porque esse cenário de maus-tratos ainda persiste. Pode passar. Aí eu vou chamar a atenção para o 6, para o inciso 6. Não dá morte rápida, livre de sofrimento prolongado a todo animal cujo extermínio seja necessário para o consumo ou não. Veja, é um debate que o Brasil vem fazendo há pouco tempo, que é a questão da insensibilidade na hora do abate da indústria alimentícia. É um debate recente, mas já está no decreto federal desde 34. Ou seja, o Brasil o poder público só vem atuando nessa garantia agora. Então, a gente tem um delay muito grande do que a gente já tinha como direito dos animais, e agora que vão pensar nisso, agora que vão pensar no frigorífico X, assim, assado, o método é esse, não é mais aquele. E quantos animais passaram por sofrimento, né, para servir de mercadoria na indústria alimentícia? O nono, esse também é bastante interessante, porque é uma discussão também atual, que chegou no STF, que foi sobre a questão da vaquejada. Aí a gente vê o que diz o nono. Ó. Atrelar animais a veículos, não só a vaquejada, mas outras formas que os animais sofrem maus tratos. Atrelar animais a veículos sem apetrechos indispensáveis, como sejam balancinhos, ganchos, lanças, com arreios, incompletos, incômodos, ou em mau estado, ou com acessórios que os molestem, ou que lhe perturbem o funcionamento do organismo. Ou seja, todo mundo sabe que um dos principais problemas da vaquejada é a utilização de ferramentas para machucar o animal. E veja, isso já é proibido desde 1934. Pode passar agora. Esse 30 é interessante. Arrojar aves nas casas de espetáculo e exibi-los para tirar sortes ou realizar acrobacias. Então, a ideia de animal como espetáculo dentro do círculo também aí já começa a ser condenada. Ou seja, em 34 existiu, através desse decreto, dá para perceber que em 34 já existia uma preocupação em garantir os animais, livrar esses animais de sofrimento. Pode passar. Agora eu vou chegar aí no artigo 28, que diz o seguinte, e aí esse artigo 28, ele meio que faz um fechamento do que é os maus-tratos para o Código Municipal de Proteção Animal. Ele fecha e, ao mesmo tempo, amplia a concepção de maus-tratos, porque até então, 34 e todos os demais partem muito da ideia dos maus-tratos físicos. E aí, quando chega aqui no 28, a gente amplia essa questão dos maus-tratos para a questão dos maus-tratos psicológicos. Aí diz, define-se como maus-tratos e crueldade contra animais, ações diretas ou indiretas, capazes de provocar privação das necessidades básicas, sofrimento físico, aí vem medo, estresse e angústia. São condições psicológicas, patologias ou morte. Então, não apenas os maus-tratos físicos serão vedados por esse código, mas também os maus-tratos psicológicos que os animais sofrem. E isso está no artigo 28 da proposta do código, que é o PL 168/2017. Pode passar. Aí entende-se por ações diretas aquelas que evolutivamente, né, que de forma inconsciente ou consciente provoquem os estados descritos naquele parágrafo anterior, e diz aí alguns: abandono em vias públicas, agressões diretas, privação de alimento, confinamento, coação à realização de funções inadequadas, abuso ou coação ao trabalho de animais feridos e torturas. Pode passar. Isso também, agora a gente já está tratando do código. Esses são trechos do código que está em tramitação. Já tramitou, mas a gente vai chegar lá nessa questão de tramitação. Continuando. Entenda-se por ações indiretas aquelas que provoquem os estados descritos no caput através da omissão do socorro, negligência e imperícia. E aí a gente percebe, mais uma vez, a gente volta à questão da justificativa do código, por que o código é importante e o que faz parte, o que conceitualmente faz parte, do que o código faz parte conceitualmente. Então, o ser humano ele tem uma obrigação moral com esse ser, e essa obrigação moral com o animal impede ele de ser negligente, omitir socorro. Então, ele não pode tornar o sofrimento do animal invisível. O que acontece? Existe a invisibilidade do sofrimento animal.
Então, às vezes, você está passando na rua, você está vendo que o animal está sendo maltratado e você não é indiferente. Então, você está invisibilizando o sofrimento do animal. E nesse código, inclusive, já não vai permitir. A pessoa tem uma obrigação moral de prestar socorro, de não negligenciar e de não ser imperito. E a questão da imperícia, às vezes as pessoas acham que são médicos veterinários, aqui um médico veterinário, acham que sabem resolver tudo que o animal tem e vai lá e faz de qualquer jeito, trata o animal como se fosse consertar sua bicicleta. O animal não é uma bicicleta, o animal tem um médico específico, você tem que ir lá, tem que tratar. É uma vida. Pode passar. Aí, já vou pular para as sanções, depois eu vou para os pontos específicos do código. As sanções, a pena de multa será variável de acordo com a gravidade da infração, que era uma coisa que não existia em nenhum tipo de legislação municipal. Lembrando que existem leis difusas a respeito do que é maus-tratos animal, do que impede o animal de fazer, do que impede o proprietário, né, do animal de fazer e tudo mais. Só que elas não são específicas em relação à multa, nem dão essa gradação da multa, né? E aí a gente tem uma gradação da multa que diz respeito a infrações leves e vão até infrações mais graves. A infração mais leve é a multa de R$ 66,18, chegando a R$ 6.618. No caso de reincidência, você duplica a multa, então a multa pode ir de R$ 66 a mais de 12 mil. Depende do nível de maus-tratos que esse animal é submetido. Pode passar. Aí a gente vai para algumas... Não é exatamente uma grande inovação para o direito, mas para a cidade de Aracaju é bastante inovador, que é a questão dos animais comunitários. Porque é uma realidade na cidade. E a produção animal, o pessoal da produção animal sabe a dificuldade que tem para resolver problemas em condomínios, resolver problemas de colônias de gatos, de pessoas que ajudam os animais nas portas de suas casas, de pessoas que têm um animal que fica em determinada praça do seu bairro e as pessoas ajudam, dão comida, levam, inclusive, ao médico veterinário. Só que não existe nenhuma regulamentação disso. E quando a prefeitura vai implementar políticas públicas, esses animais ficam excluídos, porque eles não têm um proprietário, eles não têm um tutor, né? Então, como eles não têm um tutor, esses animais ficam sem participar das políticas públicas. Então, uma forma de trazer esses animais para serem contemplados pelas políticas públicas que o município deve desempenhar a respeito do bem-estar animal, é necessário que esses animais... Pode voltar aí. Isso. É necessário que esses animais tenham essa figura do tutor, alguém que cuide, né? Então, o código traz a previsão dos animais comunitários, que diz: considera esse animal comunitário aquele que, apesar de não ter tutor definido e único, estabeleceu com membros da população do local onde vive vínculos de afeto, dependência e manutenção. E isso, eu estou sempre ao lado de Kit, a gente vê em muitos condomínios, quando os animais criam uma relação de dependência, e muitas vezes o poder público quer desfazer a relação de dependência. Tipo, o problema aqui é porque você dá comida para o animal. Olha o absurdo. Então, quer dizer que você tem que desfazer a relação de dependência, e esse animal vai ficar dependente de quem? Quem vai dar comida vai ser o poder público? Porque aí os moradores deixam de dar comida, mas é a prefeitura que vai dar? Então, eu vou tirar a comida do animal, e o animal vai morrer de fome? É isso que a prefeitura está dizendo? É isso que os órgãos estão dizendo? Então, se já existe uma relação de dependência, já existe um vínculo de afeto, significa que esse animal é um animal comunitário. Significa que esse animal tem tutores, tem pessoas que olham por ele. E, ao invés da prefeitura achar ruim, devia estar achando ótimo, porque, na verdade, é responsabilidade dela. Então, se tem alguém da população que está dando comida, a prefeitura devia agradecer, mandar uma carta, mandar um telegrama desse, entendeu? Dizendo: olha, que bom, parabéns, você está nos ajudando, né? Além de pagar o IPTU em dia, você dá comida para os animais na rua. Isso é ótimo para a prefeitura, né? Muitos castram, né? No artigo 19, um animal comunitário deverá ser mantido no local onde se encontra sob os cuidados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela que vai dar esse suporte, porque como não tem um tutor específico, são vários tutores,
a SEMA vai dar o suporte veterinário. O animal está, se alguns dos tutores identificou que o animal pode estar com uma doença, então a SEMA tem que assistir esse animal. Realizar a esterilização gratuita, conforme a lei da castração já também é sancionada aqui, já está em funcionamento, que é a proposta da vereadora Kitty. Proceder à identificação a ser feita por meio de um cadastro renovável anualmente. E isso eu acho que é o caminho para que a gente consiga efetivar as políticas de proteção animal e as políticas de bem-estar animal, né? É a questão de você ter um censo animal na cidade. Isso é muito importante. Então, o primeiro passo para se fazer esse censo animal está previsto no Código. E o primeiro censo animal, e o censo animal mais importante, é o censo animal dos animais que estão nas ruas, os animais errantes, né? Então, eles estão nas ruas, aí a prefeitura não sabe quantos são, quais são, onde estão. Inclusive, quando você fomenta a ideia do animal comunitário, você vai ter um animal sadio, o animal vai estar na rua, mas vai estar sadio porque tem uma comunidade assistindo esse animal. Você sabe quem é o animal, e aí você ajuda a combater as zoonoses com parceiros. Quem são os parceiros? Os próprios munícipes, a própria comunidade. Eles estão ajudando a combater as zoonoses, deixando o animal sadio, né? E observando o animal, isso é importante, observando se o animal tem o mesmo comportamento. E quem cuida do animal sabe, quem está ali sabe, olha, esse animal não está tendo o mesmo comportamento, ele está com algum problema. Vai e leva no veterinário, vai e leva na SEMA, vai e busca um auxílio veterinário pela prefeitura. Se não houver isso, o animal vai permanecer doente, vai ficar debilitado, vai ficar suscetível a doenças, e aí, suscetível a doenças, a prefeitura vai ter que remediar. Porque aí o animal pega leishmaniose, por exemplo, e aí o mosquito picou o animal, depois pica a pessoa, e aí, ao invés da prefeitura, aí eu volto, reclamar, devia estar apoiando, e deve fomentar a ideia do animal comunitário. E fomentar a ideia da adoção. Olha, o animal já é comunitário, você já está tratando, não é melhor levar ele para casa para ficar livre dos perigos do carro, de trânsito? Então, essa relação entre o homem e o animal, quanto mais próximo e mais respeitosa, melhor é para o poder público, porque ele, inclusive, gasta menos. Pode passar. Desculpa, vou ler o artigo 20, que é importante. Antes aí. Isso. Quem são esses tutores? Né? Quem é essa comunidade? Né? São os responsáveis tratadores do animal comunitário, aqueles membros da comunidade que com ele tenham estabelecido vínculos de afeto, dependência recíproca. E isso é interessante, dependência recíproca, porque por mais que não seja um animal que esteja em sua casa, você tem um vínculo de afeto, e a partir do momento que você tem um vínculo de afeto, você também é dependente desse animal. Né? E que, para tal fim, se disponham voluntariamente a fazer esse tratamento, né? a assistir esse animal. Pode passar agora. Animais silvestres exóticos. Os animais silvestres devem prioritariamente permanecer em seu habitat natural. Para a efetivação do direito previsto no caput desse artigo, seu habitat deve ser o quanto possível preservado e protegido de qualquer violação. A gente volta para aquelas 3 bases sobre meio ambiente equilibrado, valorização da vida e ciência animal. Então, eu vou privar esse animal de sofrer a partir do momento que eu preservo o ambiente em que ele vive. Então, se eu tenho uma zona de proteção aqui na cidade de Aracaju, lá tem animais que vivem naquela determinada região. Se eu desmato, eu estou infringindo maus tratos a esse animal. Ainda que não diretamente, mas indiretamente, como o próprio Código diz, a sua ação está provocando sofrimento a esse animal. E aí, no artigo 7, traz uma coisa importante, que no Estado tem de forma muito tímida, praticamente, na verdade, não tem. O IBAMA é que tem, e esse tem de forma muito tímida, que é os centros de triagem, né, de animais silvestres. No caso do Código, traz a previsão de que o próprio município tenha seu centro de triagem. Né? Podem ser implantados centros de manejo de animais silvestres, que são centros de triagem, que para atender prioritariamente animais silvestres, vitimados da região, prestar atendimento. Inclusive, recentemente, houve uma apreensão de animais na Feira de Lagarto, segunda-feira, e eles levam para o centro de triagem do IBAMA. Agora,
quando essa apreensão é feita em Aracaju, aí superlota o IBAMA, não dá para a prefeitura ter isso. A prefeitura tem uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, inclusive ela fiscaliza a questão dos animais silvestres. Ela tem que estar junto com a ADEMA, junto com a Polícia Ambiental. E para onde é que vão esses animais, né? Então é importante que a prefeitura tenha um espaço desse tipo. Próximo. Esse é importante porque está dentro de uma mudança, faz parte do que está em retrocesso no país. Vejam, artigo 15, são vedadas em todo o território de Aracaju as seguintes modalidades de caça: profissional, amadorista e esportiva. Nenhum tipo de caça pode ser praticada em Aracaju. Por que isso é importante? Porque, nacionalmente, há um movimento, um lobby muito forte de flexibilizar a legislação sobre a caça. Então, e do ponto de vista ambiental, os próximos anos tendem a ser bastante complicados. E essa flexibilização da caça é iminente. E a gente resguardar em Aracaju um local em que a caça seja proibida é bastante importante. A gente pode deixar, mas caça já é proibida no Brasil. No Brasil estão querendo flexibilizar. Então é bom a gente proteger Aracaju. Pode passar. Animais para fins de entretenimento. É vedada a apresentação, utilização de animais em espetáculos circenses. Vocês vejam que o processo de evolução. No decreto 34, tinha a questão dos animais em espetáculos, mas era uma definição rasa, tímida, permitia que os animais fizessem algumas coisas, e aí já veda por completo. É vedada a apresentação e utilização de animais em espetáculos circenses ou qualquer atividade que possa afetar a sua dignidade física. 31. São vedadas provas de rodeio, espetáculos similares que envolvam o uso de instrumentos. Aí a gente também volta lá no decreto 34, né, que visa induzir o animal à realização de atividade ou comportamento que não produziria naturalmente sem emprego desses artifícios. Então, qualquer atividade de entretenimento, ou que chamam de esporte, né, malmente chamam de esporte, não pode ser realizada se condicionar o animal a um comportamento que não é o natural dele. Então, a SEMA vai poder fiscalizar uma vaquejada, e se o animal estiver tendo um comportamento que não é o adequado, tem que pegar e vai multar todo mundo. Porque o animal tem que ter o comportamento do animal. E aí já dá para saber que vai pegar muita coisa, né, Cristina? Pode passar agora. Pronto, experiência. Eu achei bacana porque tem um membro da comunidade científica da cidade aqui. O código também traz a questão da utilização de animais na academia para experiências científicas. E ele faz, basicamente, uma reprodução da Lei Arouca, que é a Lei 11.794, de 8 de outubro, recentemente fez 10 anos, há quase um mês. O artigo 8 diz: é condição indispensável para o credenciamento das instituições com atividades de ensino ou pesquisa com animais a constituição prévia de comissões éticas de uso de animais, as CEUAs. Certo? Então, essas CEUAs elas devem se produzir as CEUAs dentro das faculdades que fazem experimentação com animais. Então, essas CEUAs existem, o Poder Público Municipal tem fiscalizado isso. Então, é necessário que o Código Municipal de Proteção Animal traga isso para que o preposto responsável atue na fiscalização. Aí pode passar. E como seria a CEUA aqui em Aracaju? Aí repete: a condição indispensável para registro das instituições de atividade de pesquisa com animais, a constituição prévia de comissões de ética do uso de animais, cujo funcionamento e composição e atribuições devem constar de estatuto próprio. Ou seja, essas CEUAs elas devem dizer como vão proceder. Pode passar. E quem vai fazer parte da CEUA? E aí é um avanço que tem no nosso código. Os médicos veterinários e biólogos, docentes e discentes, quando a pesquisa for desenvolvida em instituição de ensino, pesquisadores na área científica, e o quarto, que é o mais importante, representantes das associações de proteção e bem-estar animal, que não tem na CEUA da Lei Arouca. Tem no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, mas não tem na CEUA. Então, a partir da aprovação do código, as CEUAs em Aracaju deverão ter esse representante da proteção animal, que vai fiscalizar, vai ser o olho, vai ser a voz da proteção dos animais nesse momento. Pode passar.
Fica proibida a utilização de animais provenientes de órgãos. Isso é importante, que as pessoas acham que animais apreendidos, o fato de não terem tutores, estão disponíveis a qualquer tipo de... podem ser submetidos a qualquer tipo de atividade. O Código veda. Veda também a realização de procedimento para fins de experimentação animal que possa vir a causar dor, estresse, qualquer tipo de atividade científica que provoque algum tipo de sofrimento. E vejam que provocar sofrimento é diferente de minimizar sofrimento. Você vedar o sofrimento é diferente de você tentar minimizar. Tentar minimizar é você deixar algo aceitável, é uma dor aceitável. Veja que o Código trata em nenhuma dor. Não podem sofrer. Artigo 51, que é o mais importante, dar-se-á prioridade à utilização de métodos alternativos em substituição ao animal. E isso, acho que quem for das CEUAS deve, principalmente da produção animal, devem atentar bastante esse artigo 51 na hora da votação desses estatutos. Marcar sempre a posição de que é necessário ver a utilização de métodos alternativos ao uso dos animais em experimentação. Pode passar. Fica estabelecido no município de Aracaju a cláusula de escusa de consciência. Se a pessoa não quiser participar de algum tipo de estudo que utilize os animais, ela não pode ser obrigada. Ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não quer. Pode passar. E aí as exposições gerais. É de responsabilidade dos tutores a manutenção dos animais em perfeitas condições de alojamento, alimentação, saúde e bem-estar, bem como as providências pertinentes à remoção dos dejetos por eles deixados em vias públicas. É proibido abandonar animais em qualquer área pública ou privada. Parece, mas você já tinha dito lá que não pode abandonar, mas parece que você tem que falar isso todo dia, todo minuto, a todo tempo. É proibido abandonar animais, é proibido. Acho que a marca d'água de todos os códigos e todas as leis de proteção animal devia ser é proibido abandonar animais. Porque é difícil das pessoas compreenderem isso. Pode passar. Qualquer tutor de animais na área urbana de Aracaju fica obrigado a permitir o acesso do preposto responsável. E aí, Cristina, por experiência, deve saber a dificuldade que é ter acesso aos domicílios. E aí, a partir do código, é uma obrigação legal, tem que abrir, sempre que necessário, bem como acatar as determinações dele emanadas. Então, é preciso dar poder a esse preposto responsável. Né? Artigo 68, todo tutor de animais é obrigado a mantê-los permanentemente imunizados contra as doenças mais comuns de cada espécie. Pode passar. Pronto. Aí a última mensagem do abandono de animais. E eu queria assim, pontuar que o código, ele está, agora falar da tramitação, ele foi aprovado pela Comissão de Redação e Justiça, foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, ele passou por todas as comissões, teve parecer favorável em todas, está aguardando entrar na pauta. Não significa que ele não possa ser emendado, não possa ser modificado. Eu mesmo, nesse processo, depois que ele já foi protocolado, eu tenho ideias de emendas que podem aperfeiçoar esse código. Inclusive, depois de aprovado, toda a legislação ela está em constante aperfeiçoamento, porque a sociedade se aperfeiçoa. Né? Então, à medida que a sociedade se aperfeiçoa, ou a gente espera que se aperfeiçoe, as leis também se aperfeiçoam. Né? Então, a evolução da cultura, a evolução da sociedade, a evolução das leis. É isso, qualquer dúvida, está aberto a questionamentos e qualquer sugestão que a gente possa acolher enquanto emenda será bem-vinda. Obrigado. Obrigada, Magno. A gente tentou resumir um pouco, né? São 70 artigos. Então, está disponível, inclusive a gente já está providenciando. Gmail. A gente já está providenciando, recolocar no site, porque passou campanha, tive que desfazer o site com todos os projetos, mas a gente vai refazer o site e todos os projetos vão estar disponíveis. A gente gosta de transparência e que vocês tenham total acesso, para que possam também dar a opinião. Então, a partir desse momento, quem quiser tecer algum comentário, falar alguma coisa, é só avisar. Eu sei que a Daniele, né, já quer falar alguma coisa. E quem mais quiser falar, é só dar o sinal. Então, por favor.
Boa tarde a todos e a todas presentes. Primeiramente, quero agradecer o convite da vereadora Kitty Lima e também parabenizá-la pela votação que ela obteve, né? A partir do próximo ano, estará representando a causa animal na Assembleia Legislativa. E quero reforçar 3 pontos que foram colocados inicialmente por Magno, que são de extrema importância. A senciência animal, né, que foi colocada aqui, é um ponto sagrado, né, em toda a legislação. Por quê? Porque a senciência animal, ela traz esse novo olhar, né? O olho animal eu já não vejo como objeto, como foi dito aqui. Então, entendo que é um ser que sofre, que está sujeito aos mesmos sentimentos que eu, enquanto ser humano, estou. Outro ponto que foi colocado é a questão do meio ambiente, né? E esse equilíbrio do meio ambiente chama a atenção o artigo 225 da Constituição, porque a Constituição fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente, né, equilibrado. E quem seriam todos? Só seriam seres humanos? Não, os animais também estariam incluídos nessa disposição que a Constituição Federal nos coloca. Então, homens e animais são alvos dessa proteção constitucional. Outro ponto também que é importante salientar é que esse código ele é uma inovação, gente. Ele é muito importante aqui no nosso município. São centenas de práticas, né, que são cometidas contra os animais no dia a dia. Basta a gente sair aí à rua que a gente vai encontrar exemplos, né, que poderiam ser colocados aqui. E a doutora Cristina, quando ela trouxe esse número, né, dos 433, chama a atenção porque é um número muito alto, gente. É um número muito alto. E por que a gente ainda convive com esse tipo de situação? Porque as pessoas precisam entender que o animal ele é digno de respeito, ele é digno de proteção. E esse código ele vai selar todo esse entendimento e todo esse debate que a gente vem travando aqui no município. A Comissão de Direito dos Animais da OAB, daqui de Sergipe, ela recebe, né, a gente sempre está recebendo pedidos para que a gente possa intervir em determinadas situações. E aí algumas limitações não são colocadas. Por quê? Porque existem demandas que a gente não pode atender. E é um grande problema, e eu creio que para muitos protetores também, quando recebem determinadas solicitações, pedidos de ajuda, porque são situações que a gente tem uma certa limitação e a gente precisa, né, respeitar a legislação municipal. Mas agora a gente, com esse código, vamos dizer assim, vamos ter um fundamento, né, a partir de, eu já vou dizer 2019, né, porque nós temos certeza que esse código ele vai ser muito bom para implementar as novas políticas públicas com relação aos animais aqui no município de Aracaju. A OAB também faz um apelo ao prefeito de Aracaju para que o prefeito ele possa estar mais sensível à causa dos animais. É um pedido que a gente faz, porque todo gestor municipal precisa ter essa sensibilidade. O meio ambiente, a nível de município, ele precisa ser respeitado e os animais também estão incluídos aí nessa proteção. Então, a gente pede uma atenção especial do prefeito de Aracaju, dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, que os projetos, que todas as ações que envolvam os direitos dos animais tenham um carinho especial, que tenham uma atenção por parte dessa casa, porque nós não estamos tratando de, vamos dizer assim, de regalias, de benefícios, né? Como é costumamente colocado. Olha, querem que os animais tenham direito a entrar no mesmo recinto que um homem. E aí a gente sabe todo tipo de piada que a gente já ouviu por conta dessa situação. Não é isso, a gente está em busca da efetividade daquilo que a Constituição Federal coloca. A Constituição dispõe que é vedada a prática de maus-tratos contra os animais. Então, eu posso enumerar aqui inúmeras situações que, a nível de município, ocorrem aqui, e é importante destacar que a vereadora Kitty Lima tem sido uma voz importante, mas a gente precisa também que as outras autoridades tenham essa sensibilidade. Nós não estamos tratando de uma coisa absurda aqui. Estamos tratando de direitos. E quando a gente trata de direitos, a gente não negocia. A gente precisa entender que as leis
que existem no Brasil precisam ser respeitadas. Nós temos uma Constituição Federal, nós temos uma lei de crime ambiental, nós temos, inclusive, como foi bem relatado aqui, uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, é um documento internacional. O Brasil ele é signatário deste documento, então, o poder federal, o poder estadual e municipal tem compromisso, sim, com esse tipo de ação. Então, a gente não pode fechar os olhos e tratar essa temática como se fosse qualquer coisa. É um pedido que a OAB faz para que os vereadores e, acima de tudo, a administração municipal possa ter um olhar. Nós estamos no ano de 2018 e é inconcebível entender que o município de Aracaju ainda permaneça com algumas práticas de atraso. Eu digo atraso porque não dá para a gente conviver com determinados cenários que a gente ainda encontra. E a palavra de Cristina aqui foi muito importante, por quê? Porque ela viveu diretamente dentro de um órgão municipal tudo aquilo que a gente já sabe. E é preciso que a administração municipal ela tenha essa sensibilidade. Eu estou a todo momento tocando nisso, gente, porque parece que a gente está falando de algo novo. Não, é algo que já está previsto em documentos internacionais e na nossa legislação. Então, não dá para fechar os olhos, não podemos ser coniventes com as práticas de maus-tratos que ainda persistem no nosso município. E eu tenho certeza que esse código ele vai, sim, ser um marco na cidade de Aracaju, assim como o código, a nível estadual, já está sendo para nosso estado. Quero relatar também, que foi até um pedido que Kitty me fez, sobre uma situação que nós estamos, né, trabalhando, que é com o projeto Amigo Carroceiro. Esse projeto Amigo Carroceiro ele ainda é um simples projeto, como tudo que envolve a causa animal, porque é muito difícil, né, a gente começar a trabalhar essa conscientização, mas esse projeto ele visa, assim, trazer uma vida mais digna para os trabalhadores, né, que trabalham com carroça aqui no município de Aracaju, e, sim, lá mais adiante, buscar o fim gradativo da carroça aqui no município de Aracaju. É uma pauta que a vereadora Kitty Lima arduamente está travando aqui na Câmara Municipal, porque sabemos da importância do fim gradativo da carroça na nossa cidade. Não dá para conviver diariamente com práticas de maus-tratos e a gente se sente como cidadão impotente, sem saber o que poder fazer diante de uma situação como essa, porque as carroças, de certa forma, ainda não são emplacadas. A gente vê um carroceiro cometendo, de repente, um ato de maus-tratos e a gente não tem como denunciar porque aquela carroça não está emplacada. Mas esse projeto ele ainda é um projeto inicial, foi feita a primeira etapa, que foi lá com os carroceiros do Jardim Esperança, né? Foram pessoas que foram atendidas, foi assim, uma atividade, como eu posso definir para vocês, inicial. Nós precisamos que a comunidade de Aracaju, que a proteção animal se some nesse projeto. É um projeto importante porque vai trazer dignidade para esses trabalhadores, né? E, acima de tudo, vai acabar com a prática de maus-tratos no município de Aracaju, no que diz respeito à carroça. Né? É muito importante que a sociedade aracajuana entenda esse documento como algo muito positivo. Nós estamos vendo esse documento como algo que vai selar todo esse trabalho, sabe? Materializar tudo aquilo que a gente está buscando aqui no município de Aracaju. Porque a vereadora Kitty Lima e outros vereadores que a gente sabe que têm colaborado aqui com essa luta, são referências para nós, porque aqui, a nível de legislativo, nós precisamos ter representantes, mas na sociedade também. A gente não pode se omitir, diante de todas essas situações que a gente tem convivido aqui ainda em Aracaju, e a gente acredita que é uma construção diária. O próprio Magno colocou aqui, eu achei importante, que esse código ele pode, sim, ser alvo de emendas, de sugestões por parte da população. Então, é importante que a gente encare isso como algo muito bacana. Vamos entender que o Código de Proteção Animal ele vai ser um avanço maior, né, para que toda a proteção animal tenha esse suporte. A gente viu aqui inúmeras situações de maus-tratos já naquele decreto federal e que parece que nada mudou. E não mudou mesmo, gente, porque o ano de 1934... já trazia situações, por exemplo, a engorda mecânica de aves, que ainda é muito comum, né? É uma prática que a gente percebe que não tem fim.
Algumas cidades aqui no Brasil têm lutado intensamente para essa prática acabar, a exemplo do município lá de São Paulo, porque são situações inaceitáveis. E entender a ciência animal, eu vou fechar aqui, é de suma importância. Entender que um animal ele precisa ser respeitado enquanto um sujeito de direito. E eu quero dizer para vocês que agora, o ano de 2019, a gente vai precisar de muita força, a gente vai lutar muito mais, porque nós estamos diante de desafios. A caça voltou à tona. O projeto que visa regulamentar a caça no Brasil já está sendo discutido novamente. Então, vamos lutar contra isso. Não vamos fechar os nossos olhos para a situação a nível federal, estadual e municipal. Vamos cobrar, sim, dos nossos representantes, vamos cobrar dos vereadores, vamos cobrar dos deputados, vamos cobrar dos senadores eleitos. Vamos estar atentos, porque o ano de 2019, infelizmente, promete algumas coisas que não são bacanas para a causa animal. Né? Posso citar também como exemplo essa fusão que o novo governo, né, eleito a nível federal pretende, a fusão do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Quero colocar aqui que é uma posição que a Comissão de Direitos dos Animais não concorda. Deixo desde já uma fala no sentido de repudiar a proposta do governo federal e espero que esse governo eleito volte atrás, porque é inconcebível direitos, né, que já foram conquistados com tanta luta, né, simplesmente serem abandonados por conta de grupos econômicos, porque a gente sabe que nesse país os grupos econômicos, empresariais, eles têm muita força. Então, a gente espera que o ano de 2019, sendo de muita luta, também seja um ano de vitória, porque vai ser o ano que a causa animal vai ganhar mais força. E, a nível municipal, com a chegada do Código, vai ser muito importante. Eu agradeço a atenção de todos vocês e muito obrigada. Obrigada, Dani. É muito importante ter a sua fala, porque é uma comissão ativa que está somando mesmo forças, e a gente vai precisar desse apoio, né, que as pessoas entendam que protetor de animal não é contra pessoas. A gente está lutando por um direito que é bem claro e justo. Né? A gente quer que todo mundo saia ganhando. Todo mundo tem que sair ganhando. E eu sei que o professor, o doutor Eduardo Caldas, quer ter uma palavrinha. Se quiser mais confortável daí mesmo, com esse microfone, ou pode ser lá em cima. Viu? Pode sim. Boa tarde a todos. Para mim também é uma satisfação estar presente num momento tão importante, né? Um debate de um tema tão importante para a comunidade, não só científica, mas diria que um tema atual e que vem ganhando assim grandes proporções no mundo, né, dessa importância. Gostaria de agradecer à vereadora Kitty Lima pelo convite, né? Estou aqui representando o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Eduardo Caldas, já trabalhei 8 anos na Faculdade Pio X, fui diretor do hospital lá e atualmente também já há 8 anos trabalho na Universidade Federal de Sergipe e quero dizer aqui que vocês têm um parceiro, né? Sempre que precisar da minha presença, do meu apoio, no que diz respeito à qualidade de vida para os animais, pode contar com minha participação, tá certo? Então, agradeço e boa sorte, e tenho certeza que esse momento aqui não vai ser em vão, né? Os avanços virão e sabemos a capacidade que o ser humano tem de provocar maus tratos aos animais, né? Eu já tive a experiência de presenciar várias situações e também não concordo com esse tipo de atitude. Posso exemplificar aqui nas aulas práticas, né? Antigamente, eu não vou nem citar, porque eram coisas absurdas, né? Até nas aulas de anatomia, nas aulas de técnica cirúrgica. Então, graças a Deus que existem pessoas preocupadas com esse tema. E tem avançado muito, e o respeito aos animais, graças a Deus, tem tido assim, um avanço muito grande. Então, obrigado pela oportunidade.
Obrigada. É bom saber que a gente tem mais um parceiro. Né? A gente precisa de união mesmo. Vereador Américo de Deus, quer falar? Obrigado, senhora presidente. Primeiramente, eu quero lhe parabenizar pela ação, pela audiência pública, que se faz-se necessário, né, devido à exigência de alguns vereadores em aprovar o projeto, que às vezes coloca a dificuldade em ter audiência e não ter discutido mais abrangentemente. Mas, na verdade, nós sabemos as intenções que estão intrínsecas dentro do processo, mas a gente aí vamos fazer de conta que nós estamos entendendo, porque se fosse essa preocupação, estaria aqui o representante aqui da bancada do prefeito, né, para poder depois socializar com os demais o que ele viu aqui, que ele observou. Então, não está aqui presente. Então, não sei o motivo, mas acho que deve ser um motivo de força superior, talvez a ele, no caso, entendendo aqui dessa forma. Mas quero também saudar aqui Cristina Araújo, Magno, que fez uma excelente apresentação. Os parabéns ao assessor de Kitty Lima, mas que faz um belíssimo trabalho. Daniele, também aqui, da UAB, né? É isso? E Eduardo Caldas, professor Eduardo Caldas. A todos vocês que vieram aqui para esta audiência mais do que especial. Fiquei muito feliz, porque, veja, Kitty, além de ter aqui, você tem meu apoio nessa questão importante, eu quero ratificar, porque exatamente às vezes você faz um certo tipo de apoio, mas não tem o conhecimento do que se trata o Código de Proteção Animal, Municipal de Proteção Animal, do projeto 168/2017. Então, eu fiquei muito feliz em saber, porque às vezes a gente vai debater e não tem aquela fundamentação da importância que realmente faz. Porque o Código vai disciplinar, vai dizer aquele infrator o que é que ele vai dar lá a sanção com aquele maltrato dele. Ele vai também o seguinte, educar ele para poder ele possa saber. E vai também dizer qual é a ação ou a atividade que ele deve procurar para com aquele animal. Então, vai trazer um processo ganha-ganha, ganha-se todos nesse processo. Mas digam a você que com a questão hoje, que em 1934, não foi a lei de 34, já tinha a lei, já esse código, e hoje mais do que necessário. As pessoas têm que entender que nós devemos viver em harmonia com a natureza. É preciso colocar a humanidade no planeta e o planeta na humanidade. Essa foi uma frase que foi dita por Marina Silva em um congresso ali na Faculdade Pio X. Eu me lembrei até hoje desse recado. Então, nós poderemos viver harmonicamente. Agora, é preciso cada um respeitar os outros como seres vivos, com a sofrência. Magno, você colocou uma questão importante aqui, que eu coloquei, a capacidade de se igualar os homens e os animais é a sua capacidade de sofrer. Quer dizer, sofre todos. Porque quando você tem um animal de estimação e está lá, está doente, alguma coisa, é incrível. Né? O sofrimento geral. Sofre o animal e sofre você em vê-lo naquela situação. Então, é um carinho especial que a gente adquire. E eu verifiquei uma questão importante, quando você colocou os animais comunitários, aí eu verifiquei lá não sei se alguém aqui teve pôde presenciar, no mercado municipal tem ali os pombos. Tem uns pombos ali que, sinceramente, vão se alimentar ali naquele pátio do mercado, naquela parte ali onde fica lá os forródromos, aquela parte ali. E alguns dizem assim, não alimente os pombos. Mas os pombos já fazem parte daquele processo ali, de estar lá sempre o pessoal para levar o milho. Aí você disse o seguinte, que se não alimentar, quem é que vai alimentar? Entendeu? Então, assim, não, porque traz doença e tudo mais, fica uma questão, uma coisa, outra coisa. Agora, tem que realmente fazer, porque eles já são domesticados naquele sentido, né? daquela de forma espontânea, claro, mas já está acostumado com aquele processo. Então, é o seguinte, é uma questão que você enxergar longe, e a visão míope do poder municipal nesse sentido, de talvez assim, não querer enxergar o óbvio, que é o processo que nós não poderíamos estar com ações de outrora, atrás, e não enxergar a necessidade hoje de se você tanto
caminhar harmonicamente com preservação ambiental, nos rios, na flora, na fauna, mas também é o seguinte, de entender que é um novo momento. Se nós não cuidarmos da nossa natureza, nós não cuidarmos dos nossos animais, nós não cuidarmos do nosso equilíbrio, quem está fardado a não existir somos nós, os seres humanos. Então, é importante, cada vez mais, eu digo que vocês, que encontrem em mim um parceiro para poder resolver essas situações. Não seria diferente com o nosso pensamento. Mas fico verificando a grandiosidade de tê-la aqui como representante maior aqui da causa animal. E tenho certeza que ganhamos aqui com esses projetos e ganharemos lá na Assembleia Legislativa com outros projetos de suma importância, que eu tenho certeza que eles aqui ganhará o meio ambiente. Então, parabéns mais uma vez. Obrigada, vereador. É sempre bom escutar você. Tá? Mas é isso que você falou, sabe? A gente sempre se imune. Eu sou muito cuidadosa com os projetos. É audiência pública, eu faço explanação, mostro, chamo, fico no pé, porque a gente sabe que o projeto é bom. Né? Não tem, às vezes, a gente vê projetos recusados nesta casa que não tem um mínimo de motivo. É simplesmente por vetar mesmo, por não ser de base, enfim. E a gente tem todo esse cuidado, como teve esses dias com o IPTU Verde. Né? A gente está tendo com o código, porque foram os projetos que pediram para ter um debate maior. Mas o que adianta pedir debate maior se a gente faz e não vem? E não vem, então, prova que não está ansioso para ter debate nenhum. Não está ansioso, é mais uma desculpa de que não, porque a gente precisa debater, mas não vem. Então, a gente faz a nossa parte, a gente vai continuar brigando. Né? É interessante, eu ontem estava recrutando, né, vai ter a votação do fundo para a causa animal, que é fundamental, a gente precisa da continuidade dos projetos. Se a gente não tiver um fundo, como é que a gente vai garantir essas verbas vindas do Código dos Maus Tratos? A gente precisa ter isso. E aí a gente vai de um em um, conversa, explica, mostra que não tem motivo, tira a dúvida, aí na hora de justificar o voto, repete tudo de errado, que a gente já explicou que não tinha nada a ver. Então, infelizmente, mas a gente vai fazendo essa parte e não vai desistir. Foi nessas brigas todas que a gente já conseguiu 21 projetos sancionados, né? Agora que a gente vai deixar de conseguir. Né? Vamos fazer nossa parte. Se mais alguém quiser falar... Pronto, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Parabenizar, saudar a mesa, né? Essa belíssima, inteligentíssima mesa, na figura da nossa presidente, a vereadora Kitty Lima, e agradecer a exposição de todos, né? Que, inclusive, em especial do Magno, que destrinchou aqui o que é o código para a gente, explicou com mais detalhes e miudezas, mas queria justificar, estou aqui representando o vereador Irã Barbosa, um parceiro que você sabe que é de toda hora aqui. Irã foi convocado para uma reunião da Frente Brasil Popular, mas me pediu, George, vá, acompanhe, me traga as novidades, mas, de fato, não sei se o projeto já chegou às mãos dos vereadores, já deve ter chegado, não? Mas pode ter certeza que Irã, vocês sabem, conhece bem, é um estudioso, é um apoiador da causa, e tenho certeza que ele vai estudar o código com bastante carinho, com bastante atenção. Mas, da minha parte, eu queria colocar alguns pequenos pontos. E, Kitty, me permita chamar de você, pessoa jovem, não vou chamar de Vossa Excelência, que é uma audiência pública. Então, me permita dizer que a sua presença aqui nos permitiu que o povo aracajuano finalmente pudesse fazer esse tipo de debate que faltava nesta casa. Eu acompanho o Irã já há quase 14 anos, desde o primeiro mandato dele aqui na Câmara de Vereadores, e, de fato, essas discussões que você traz para casa da causa animal são importantíssimas, e o povo de Aracaju tem mais é que agradecer a sua eleição, e agradecer agora o povo sergipano, agradece também a sua ida para a Assembleia, junto com o Irã, que vai junto contigo lá também te ajudar nesses debates. Queria colocar aqui alguns pontos mais particulares, Kitty. Acho que o código ele é muito bem-vindo, ele vai trazer uma luz sobre zonas obscuras ainda da legislação, e, de fato, o código ele vem para amarrar essas zonas obscuras, e que a senhora, me perdoe o nome que eu esqueci,
Cristina colocou aqui, teve lá na SEMA e as dificuldades que ela percebeu em não ter uma legislação mais capaz de punir, né, o agressor dos animais. Particularmente, Kitty, eu luto nessa causa mais particular, não participando, né, de atividades nem de entidades, mas por uma compreensão de mundo que eu tenho de que, de fato, nós, como seres humanos, nós não temos nada que possa nos garantir que nós somos superiores ao mínimo animal que possa se falar. A gente fala muito, trata muito de animal, aquele animal doméstico, mas não, o meu olhar ele vai numa área mais ampla. E eu me lembro que um filme de 2005, chama-se, em inglês é Earthlings, mas acho que em português é Terráqueos, é um documentário que quem assiste muda completamente a sua compreensão dessa relação homem-animal. E confesso que, a partir dali, por exemplo, por incrível que possa parecer, mas o filme mudou a minha vida, de fato. Porque, a partir dali, eu compreendi que eu não tinha o direito, né, digamos assim, por exemplo, de abater animal para se alimentar. Eu acho que a natureza fornece outros meios que a gente possa se alimentar bem. E, por coincidência, hoje, até na mesa, eu estava... Uma comida muito rica, né, muito cheia de verduras, frutas, o prato estava muito bonito. E eu brinquei com minha esposa, poxa, a gente tem tantas fontes de alimento, por que ainda a gente dá mata animal para poder se alimentar, se a gente tem fontes outras, né, que possa nos garantir uma subsistência tranquila e pacífica com os demais animais? Então, assim, é uma coisa que, para mim, está muito enraizada na alma mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui participando. Acho que se o Irã tivesse, também estaria muito. Mas eu estou mais ainda porque eu vejo, na essência, a coisa acontecendo. E, de fato, a gente é um país muito legalista, de muitas leis, mas, como o Magno colocou, leis de 34 que já poderiam estar funcionando, né, e não funcionaram. E agora vem um código para tentar amarrar um pouco mais. O que eu quero colocar aqui, e reforçar aqui, é que, de fato, você teve um parceiro aqui durante todos esses anos, com certeza, que foi o companheiro Irã Barbosa, e ele, por sorte, talvez, segue essa jornada contigo lá para a Assembleia Legislativa. Estarei com ele também para ajudar no que for necessário, e sinto-me muito feliz de ver esse tipo de ação acontecendo, porque me engrandece também como pessoa, como ser humano. Então, conte sempre conosco aí o mandato com o companheiro Irã Barbosa. Obrigada. Eu fico de coração feliz. Feliz de ter vocês aqui nesta casa. E estamos indo junto. Eu falei, Irãzinho, vamos sentar grudado, Irãzinho, vamos ficar junto, porque, sabe, é gente de bem, gente que quer fazer a diferença. Então, a gente tem que sempre estar junto com essas pessoas. Vou sentir falta de Américo. Mas vem aqui, Américo, lhe dá um abraço apertado. Ai, mas, Laís, fala um pouquinho também. ONG Anjos. Joelma, se aguentar sem chorar, né? Então, quero dizer primeiramente que a fala de Cristina me contempla quando ela diz principalmente que a gente está enxugando gelo, e a gente vive enxugando gelo, né? Nós que somos da proteção animal atuantes, que aqui todo mundo é protetor animal, senão ninguém estaria aqui hoje, mas a gente que atua resgatando, alimentando, gastando no nosso bolso, em veterinária, etc., nos nossos telefones particulares, a gente recebe mais de 300 mensagens por dia, né? E, em sua maioria, essas mensagens são pedidos de ajuda do tipo: tem um animal sofrendo maus tratos. O que é que eu faço? A quem eu devo recorrer? E a gente orienta, liga para a SEMA, liga para a delegacia. E o que a gente recebe do retorno dessas ligações é que não adianta. Então, o código vai ter a sua suma importância nesse quesito, porque, enquanto a gente não tiver punição, a gente vai continuar enxugando gelo, porque vai continuar tendo quem maltrate, né? Então, o Magno citou uma coisa no slide, que foi o que a Américo já falou, que diz assim: humanos e animais há uma semelhança, ambos são capazes de sofrer, e esta semelhança é o bastante para que os humanos tenham obrigação morais para com os animais. Então, acima de tudo, o respeito. Então, eu quero pedir aos demais vereadores e ao prefeito que tenham um olhar com carinho para esse projeto e entendam a sua importância. Porque só com esse código a gente vai parar de sofrer, consequentemente, eles, né? E Kitty, parabéns mais uma vez. Eu estou com Kitty, então ela está cansada de saber que eu admiro muito, e que trazer esse projeto para essa casa realmente... Está de parabéns. Viu? Obrigada.
Jorge. Me permita só um complemento, que eu acabei tentando memorizar tudo e não consegui falar tudo o que eu precisava falar. Só colocando que você, com esse código, você vai ter um grande desafio, porque a gente vive aí uma onda de retrocessos. Sim. E alguém comentou aqui, que acho que foi Magno mesmo, com a questão, por exemplo, nós estamos aí em andamento com a flexibilização da liberação de armas, flexibilização da caça animal no país. A gente vive diante de um presidente eleito, que disse que, por exemplo, que o ECA é para ser rasgado. Veja, se o ECA é para ser rasgado, como é que a gente vai tratar também dos animais, não é isso? Nós estamos tratando de semelhanças, não estou falando nem de maior nem de menor. Mas se você vê um gestor que diz que por ele o ECA é rasgado, veja o desafio que nós temos pela frente. E, por fim, já lanço um desafio para você, porque até nem sei se existe, mas tem um código aqui municipal, mas como você já está indo para lá, vamos estudar o código estadual aí, não é isso? De defesa dos animais. São essas, para encerrar, minhas sugestões aqui. Um abraço. Obrigada. A gente já tem umas ideias para emendar e melhorar o estadual. Ideia que não falta. Eu nem cheguei lá, já tem projeto já para protocolar. A gente não gosta de perder tempo, né? E agradecer a todos vocês. Joelma vai falar. Fale, meu amor. Vai chover. Bom, gente, boa tarde, né? Eu sou Joelma Reis, presidente da ONG Cadá. Minha ONG é lá no bairro Porto Dantas. Todos aqui devem me conhecer. Tenho um conterrâneo do Porto Dantas, Américo de Deus, seu Orestes, que é presidente dos carroceiros, né? E lá no meu bairro é muito precário. É muito precário. Eu já passei de morrer, de levar facão usada, facada para defender um cavalo. E aí não é só isso, né? Então, esse código vai ser bom para a causa animal. Parabéns à vereadora Kitty Lima. E aí, torcendo, né, que os vereadores, o senhor prefeito, veja com carinho, com muita atenção, um respeito à vida, né, desses seres inocentes. E saber que animal não volta, mas o seu tutor, sim, volta e volta feliz quando vê alguém representando eles, como a nossa vereadora Kitty Lima. Tá bom, gente? Era só isso. Gente, e quem está ativo na Casa Animal, a Laís falou, é 300 recados por dia e um celular. Se juntar as redes sociais, os 2 celulares, é muito pedido. E as pessoas não sabem a quem recorrer, porque tem um poder público ausente. E aí a gente se pega em situações de... o momentozinho que a gente tem para tentar relaxar, para tentar descansar, né? Aí... a gente vai escondido. Eu lembro de um dia que a gente prometeu, Laís, não, hoje eu não vou topar no celular, não vou, eu preciso descansar, vou enlouquecer. Daqui a pouco, tarde da noite, lá vai a gente escondido no banheiro. Não, vou no banheiro, vai com o celular junto para responder, para tentar ajudar. É nossa vida, é nossa alma, a gente não consegue fazer outra coisa senão tentar ajudar, já que a gente tem um Estado tão ausente, e a gente tenta fazer a nossa parte. Então, pode concluir para que a gente possa encerrar. Quer dizer que as ONGs, os protetores independentes, fazem um trabalho que o Estado e o município não faz. É como o Magno citou, a gente está ajudando eles. Então, por que não aprovar um código como esse? Né? Com certeza. Para finalizar com chave de ouro, Manu vai falar também de ONG, protetora ativa, e vive muita realidade na UFES também. Então, boa tarde. Queria, primeiramente, agradecer a todo mundo que está nessa bancada. Eu fico muito feliz de saber que a gente não está sozinho, né? Que a gente tem um apoio muito grande. Eu, não só como protetora ativista, como Cris, como Jo, Kitty, Lai, a gente vê nosso dia a dia. Mas é o seguinte, esse nosso dia a dia, esse sofrimento todo, essa luta toda, como todos dizem, a prefeitura... ela poderia estar nos ajudando muito mais. E se cada um desses vereadores, do prefeito, primeiramente, olhar direitinho, analisar direitinho, não é um projeto que é da boca para fora. Ele vem para nos ajudar. Primeiramente, a gente, porque a gente vê
em mensagens, como Laís diz, a gente sabe no nosso dia a dia do que o povo pede de ajuda para a gente. Muitas das vezes, as ajudas são de animais que vêm das ruas. E as ruas não é nossa responsabilidade, mas a gente ajuda. A gente não bate na cara, nem fala, a gente ajuda, a gente faz do nosso jeito, a gente dá um jeito, a gente faz um esforço, a gente tira do nosso próprio bolso, né, para pagar um veterinário, para ajudar numa medicação. Eu acho que, assim, eu vivi 4 anos no projeto Bichos do Campus da UFES, o professor sabe muito bem a realidade de lá, não é uma realidade boa. O abandono lá é frequente. Muitas das vezes são de próprias pessoas de lá de dentro. Todo mundo sabe disso. Então, quer dizer, todo mundo tem que, pelo menos, se conscientizar. Eu acho que se cada um lê o projeto direitinho, vai ver que não é só para o bem animal. A gente está no fundo desse projeto. Pode ter certeza, porque, muitas das vezes, essas doenças são transmitidas. E aí entra a prefeitura. Aí entra os cuidados, aí entra agente protetor. Então, não é só por eles que a gente está fazendo isso. No fundo, a gente está fazendo por a gente também. Então, por favor, eu peço que vocês analisem direitinho, vejam, com muito carinho, com muito amor. E, por favor, pensem neles também, primeiramente. É só isso. Eu quero agradecer muito a essa pessoa que está aí nessa banca, que sem ela nada disso estaria sendo válido. É uma luta diária. Graças a Deus ela trouxe para essa casa. E muita gente está podendo reconhecer isso. Muita gente que vem mandando mensagem para a gente, agradecendo, que não sabia da castração, que viu lá que te falou, que viu lá da questão das carroças, que muita gente não acha certo, mas vamos lutar, vamos conseguir um passo de cada vez, né? Quem sabe esse passo pode ser dado agora, né? Quem sabe isso pode acabar e vamos ter fé. Obrigada, Kitty, obrigada por tudo. E eu tenho certeza que próximo ano o nosso passo será muito mais além, com fé em Deus, né? Obrigada a todos. É tão bom a gente fazer história nessa casa com um assunto que antes não existia, né? Agora existe e está vindo com força. Tá? Então, declaramos encerrada esta audiência pública. Boa tarde a todos.